Bom, que o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, fale comigo, fale com você, fale conosco, segundo as nossas necessidades. Se você não deu o seu like ainda, você já pode dar o seu like agora. Isso, clica aí no joinha, dá o seu like. Se você não fez ainda a sua inscrição no nosso canal, se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva, porque é muito importante que você se inscreva no nosso canal, ok? E se você não compartilhou o link com as pessoas que você ama e quer bem, faça isso. Nós precisamos fazer esta mensagem chegar até aquelas pessoas que nós queremos bem. Bom, abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, que diz assim: eu quero que você fique até o final comigo, até porque no final eu vou estar respondendo outras perguntas além dessa. No final eu vou estar respondendo outras perguntas além dessa. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a seguir diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. São 3 as epístolas pastorais, não é? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Paulo treinou Timóteo para que ele pudesse treinar outros líderes no seu tempo. E essa carta é uma carta de instrução para um líder em treinamento. E Paulo fala a Timóteo o seguinte: Timóteo, aquele que deseja fazer parte do ministério, aquele que deseja o episcopado, aquele que deseja participar desta obra excelente que é o ministério, precisa ter compromisso com a excelência, precisa ter compromisso com a excelência. Ou seja, se a obra da qual eu quero fazer parte é excelente, eu não posso ser medíocre, ordinário. Não, eu preciso ser alguém que tenha compromisso com a excelência. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, fiel é a palavra, se alguém aspira, deseja ao episcopado, excelente obra deseja. Aí ele diz o seguinte: é necessário que aquele que deseja participar desta obra excelente, olha, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível quer dizer que não dê motivo para ser repreendido. É necessário que o bispo seja um homem que não dá motivo para ser repreendido, tá? Não dá motivo para ser repreendido. E aí ele continua: esposo de uma só mulher. Escute isso, por favor. Esposo de uma só mulher. É aqui que eu quero conversar com você que é pastor, você que é pastora. Você que é membro da igreja e se inspira no seu pastor. Qual é a questão em discussão hoje? Meu pastor se divorciou. Devo sair da igreja? Meu pastor se divorciou. É certo ele continuar pastoreando a igreja? Meu pastor se divorciou. É certo eu continuar debaixo da sua liderança, debaixo do seu pastoreio? Então, preste atenção, por favor. A Bíblia está dizendo assim, olha, é necessário que o bispo seja marido de uma só mulher. Aí no capítulo 4 e verso 12, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão. Guarde esta palavra, torna-te padrão. Olha só, torna-te padrão dos fiéis,
É comum a gente ouvir aqui ou ali pastor dizendo assim: não olha para mim não, irmão, olha para Jesus. Não olha para mim não, irmã, olha para Jesus. Não olha para o meu casamento não, irmão, olha para Jesus, irmão, olha para Jesus. Aqui, Paulo está ensinando diferente. Aqui Paulo está ensinando diferente. E Paulo pensava também diferente. Paulo, com frequência, dizia: podem me imitar porque eu estou imitando Jesus. Podem me copiar porque eu estou copiando Jesus. Paulo está dizendo que aquele que deseja fazer parte do ministério, seja como pastor, evangelista, apóstolo, profeta, mestre, aquele que deseja fazer parte do ministério tem que vir consciente de que vai ser padrão para os fiéis, vai ser modelo para os fiéis, vai ser padrão para os fiéis, vai ser modelo para os fiéis. Pelo contrário, não serve. Não serve. Se eu, Josué Gonçalves, não estiver no ministério com esta consciência de que, queira eu ou não, eu sou padrão. E aí, Paulo está dizendo assim, olha, tem que ser marido de uma só mulher, né? E como padrão dos fiéis, ele disse, ó, padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. É claro, a Bíblia deixa muito claro que o divórcio, ele pode acontecer quando existe uma causa que justifique. E uma das causas que Jesus colocou em Mateus capítulo 18 foi: a não ser por causa do adultério, de uma traição, de uma infidelidade sexual, tá? Mas é interessante que aqui em Malaquias, capítulo de número 2, abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 2, verso 16, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio, e também aquele que encobre de violência as suas vestes, violência. Então, preste atenção, a violência doméstica também é uma das causas que pode levar a um divórcio. Outro dia alguém disse, eu prefiro uma mulher viva, divorciada, do que uma mulher casada morta, quando há violência doméstica. Eu prefiro uma mulher viva e divorciada do que uma mulher casada e morta. Então, eu estou falando aqui sobre quais são algumas das causas que podem levar, tá, a uma separação. Agora, ouça-me, por favor, eu estou falando aqui de pastores, pastores que estão na frente de uma igreja. Escute o que Paulo está dizendo. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível é alguém que não dá motivo para ser repreendido. Irrepreensível. Esposo de uma só mulher. Esposo de uma só mulher. Sabe, amados, o grande problema hoje é a banalização do casamento. Esse é o grande problema. É a banalização do casamento. Bom, eu como pastor que estou à frente de um ministério, a Bíblia diz que eu tenho que ser padrão. A Bíblia diz que eu tenho que ser modelo. A Bíblia diz que eu tenho que ser referência. Escute, por favor, a família do pastor é o seu portfólio. Vou repetir, a família do pastor é o seu portfólio. É o seu portfólio. Quando alguém me pergunta, você concorda que um pastor que se divorciou
deve ou não, pode continuar na frente do rebanho, na frente da igreja? Ó, existem casos e casos, ok? Existem casos e casos, tá? A gente não pode generalizar, tá? Eu sou contra, não é? As pessoas que generalizam. Nós não podemos generalizar, tá? A gente não pode generalizar. Por quê? Porque existem, por exemplo, existem casos como um que eu ouvi. A esposa do pastor o deixou e foi embora com uma outra mulher. Esse é um caso. Um outro caso, a esposa do pastor parece que ficou meia doida e começou a colocar veneno, ou não, começou a colocar remédio na comida dele a fim de matá-lo aos poucos. Um tipo lá de remédio, não é? Na comida dele, a fim de matá-lo aos poucos, tá? Eu já vi casos em que a esposa do pastor simplesmente o abandonou para ir embora com uma outra pessoa e não teve acordo, não teve acerto. Eu acompanhei um jovem pastor cuja esposa, quando de repente ela disse assim para ele, ó, a minha vida não tem, a maneira de eu pensar não tem nada a ver com você, com a maneira que você pensa, os meus sonhos não tem nada a ver com os teus sonhos, você sonha com ministério, sonha com a igreja, sonha com outras igrejas, e eu não. Meu negócio é sair com as minhas amigas, ir para o barzinho, dançar. Olha só, olha só. E essa esposa chegou a dizer para o marido o seguinte, para o marido pastor, olha, se você quiser, para te facilitar, entendeu, a separação, eu vou até o pastor presidente e digo para ele que eu te traí. E, na verdade, ela não tinha traído. Ela disse, não, eu falo para ele que eu te traí, por isso é justo que você se separe de mim. Então, presta atenção que são casos onde, de repente, o pastor é vítima. Eu já vi isso acontecer. Não é que, de repente, ele não tenha falhado em alguma coisa, mas o pastor quer consertar, quer corrigir, quer cura, quer restauração, mas a esposa simplesmente, não, eu não quero atrapalhar a sua vida, segue a sua vida. Eu não quero atrapalhar a sua vida, segue a sua vida, eu vou seguir a minha vida. Como é que faz? Neste caso, não é justo colocar sobre esse pastor, tá, o peso de toda a culpa, quando na verdade ele quis restauração, ele quis reconciliação, ele quis a cura para o seu casamento, ele quis resolver essa questão. Porém, a mulher não quis. Esse é o caso. Agora, quando é que a gente precisa ponderar, considerar? Por exemplo, eu ouvi falar de um pastor, tá, que começou a trair a esposa com uma secretária na igreja e depois, então, houve a separação, ele se separou da esposa e aí ele assumiu aquela senhora que era secretária da igreja, aquela irmã que era secretária da igreja. Neste caso, preste atenção, neste caso, esse pastor, ele não tem mais autoridade para ocupar a posição de governo na igreja. Pastor, mas e se ele se arrependeu, tá? E se ela se arrependeu? Olha, eu acredito no poder sobrenatural da graça de Deus, do poder do sangue de Jesus, tá? Mas agora, quando acontece uma situação como essa que eu coloquei, de repente o pastor se envolve com uma outra pessoa da igreja, aí deixa a esposa, assume esta pessoa e ele quer continuar na posição de governo na igreja, não pode
cabe, não dá certo. Ele não tem mais autoridade para ocupar uma posição de governo na igreja. Tá? Eu conheço uma igreja onde o pastor, apesar de ser jovem, ele reuniu o conselho da igreja e eles todos assinaram lá um compromisso, tá? Eles assinaram lá um compromisso. Aquele do presbitério, do conselho, que se separar, nunca mais volta a ocupar um lugar no ministério. Isso é interessante, não foi imposição, ninguém impôs nada. O presbitério, o conselho reunido, decidiram assinar este compromisso. Olha, aqui, então, qualquer um de nós que se divorciar, que se separar, não ocupa mais uma posição, não é, no ministério. E todos eles assinaram de comum acordo. Sabe, gente, nós precisamos tomar muito cuidado, porque senão vai começar a acontecer a banalização do casamento, vai começar a implantação da cultura do divórcio dentro da própria igreja. Nós precisamos tomar cuidado, pastores, pastoras, para não banalizar o casamento. É dura esta palavra, mas é o preço que se paga de ser padrão, pô, de ser referência. Preste atenção, gente. Casamento é coisa séria. Divórcio é coisa séria. Família é coisa muito séria. Isso não pode, tá? Isso não pode ser banalizado. A Bíblia diz que o pastor é aquele que entra pela porta do aprisco. O pastor é aquele que entra pela porta do aprisco. O que sobe pulando o muro é ladrão e salteador. E essa porta pela qual, né, o pastor ele entra para ter acesso à ovelha, ela é estreita e tem um porteiro. Então, preste atenção que a porta continua estreita, o porteiro, que é o Espírito Santo, continua exigente. Então, se eu quero ocupar um lugar no ministério, seja como pastor, seja como presbítero, apóstolo, evangelista, mestre, diácono, eu preciso ter consciência de que eu sou um padrão para os fiéis. Eu sou um padrão para os fiéis. É por causa disso que eu preciso cuidar do meu casamento. É por causa disso que eu preciso cuidar da minha família. É por causa disso que eu preciso cuidar das minhas emoções. É por causa disso que eu preciso viver de forma prudente. É por causa disso que eu preciso de mentoria, que eu preciso de supervisão, que eu preciso viver debaixo de autoridade, de cobertura espiritual. Preciso ter discipuladores, preciso ter pastores, preciso ter amigos que agregam valor. Então preste atenção que a pergunta dessa, meu pastor se divorciou, mas ele se divorciou por quê? Porque ele se envolveu com uma outra pessoa, traindo a sua esposa, abandonou a esposa, assumiu essa pessoa com a qual ele se envolveu num adultério. Então, irmã, você deve sair. E pior, né? Pior ainda, pior. Pior é quando os pastores que caem em pecado de adultério e complicam a sua vida conjugal não querem ser tratados, não aceitam ser tratados. E eu acompanho alguns casos nesse sentido. Não querem ser tratados, não aceitam ser tratados, não aceitam trazer tudo isso para a luz, para que haja cura realmente, para que haja uma solução, para que haja restauração. Então, neste caso, fica complicado. Nesse caso, fica difícil. Nesse caso,
fica bastante difícil. Paulo está dizendo aqui, eu vou ler de novo. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, alguém que não dá motivo para ser repreendido, alguém que não dá motivo para ser chamado a atenção, alguém que não dá motivo de escândalo, alguém que não dá motivo para ser repreendido. Irrepreensível, esposo de uma só mulher. Esposo de uma só mulher. É interessante que lá no passado, né, os pais da igreja, sabe como é que eles lidavam com isso? Alguns estudiosos dizem que os pais da igreja levavam tão a sério esta palavra do apóstolo Paulo, que os pais da igreja diziam o seguinte: é marido de uma só mulher, ou seja, mesmo quando a esposa morria, o cara ficava viúvo. Como eu estava falando, Paulo deixou muito claro, marido de uma só mulher. Agora, se você, pastor, não concorda com isso, então eu acredito que você está ocupando uma função errada, certo? Eu creio que você está ocupando um lugar errado. Você não deveria estar aonde está, porque esta é a palavra de Deus, certo? Esta é a palavra de Deus. Vou ler de novo aqui, ó. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, tá? Essa é uma palavra que gera em mim muito temor e deveria gerar nos pastores muito temor. E eu não estou falando isso apenas porque o meu casamento é um casamento equilibrado. Não, eu estou falando isso porque é assim que eu penso. Eu estou falando isso porque é assim que a palavra, é assim que eu penso a respeito do que a palavra está dizendo, na verdade. Não é que eu penso, eu estou falando isso porque é assim que eu compreendo as Escrituras. Ser padrão, ser exemplo para os fiéis é o nosso grande desafio, certo? Ser padrão, ser exemplo para os fiéis é o nosso grande desafio. Então, meu irmão e minha irmã, eu gostaria que você levasse muito a sério isso que eu estou colocando para vocês hoje aqui, e estou fazendo isso com muito temor e debaixo do sangue de Jesus, tá? Só para que eu possa dar sequência aqui, a imagem está boa aí? A imagem está boa? Se a imagem está boa aí, eu quero que você coloca ok. Se a imagem está tudo ok, coloca ok, porque para mim aqui me parece que a imagem não está muito legal. Ok, vamos lá. Eu quero falar para vocês, daqui a pouquinho eu vou responder algumas perguntas, se a Isabela já puder me trazer as perguntas aí, eu vou responder daqui a pouquinho algumas perguntas, tá? Mas antes, eu quero aqui mostrar para vocês alguns livros que eu acho que vale a pena vocês adquirirem. Esse livro aqui, ó, olha só, tá? 18 chaves para o sucesso do Ministério Pastoral. 18 chaves para o sucesso do Ministério Pastoral. Esse livro aqui, gente, é um livro extraordinário. Esse livro você precisa adquirir. Entenda a nobreza e grandeza do ministério, conheça a diferença entre ministério falso e verdadeiro, fundamente seu ministério, princípios bíblicos para o sustento do obreiro, desenvolva o ministério masculino, aprenda a cultivar um ambiente saudável no lar. Esse livro é extraordinário, tá? Esse livro, olha, 18 chaves para o ministério pastoral. E você pode aí, ó, já está no chat, tá? Para quem quiser adquirir agora, já está no chat, num preço promocional, tá? Está num preço promocional. Um outro livro que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó, Aprenda a Pregar. Sempre que eu falo desse livro,
Eu conto que um pregador, toda vez que ele pregava, o pessoal dormia. Toda vez que ele pregava, o pessoal dormia. Um dia ele pregou, gravou a mensagem e foi assistir em casa. E quando ele estava assistindo, ele dormiu também. O cara era muito ruim, gente. Aprenda a pregar lá na nossa loja. Tá aí também já aí, ó, no chat aí está a loja aí, ó. Está no chat aí a loja, tá bom? E esse aqui, ó, 129 sermões esboçados. 129 sermões esboçados. E eu falo também sobre 75 erros que um pregador não pode cometer. 75 erros que um pregador não pode cometer. Todo esse material está disponível aí, ó. Está disponível aí no chat já, o link, ó. Tá? Então, olha, são 3 livros, 129 sermões, Aprenda a Pregar e 18 chaves para o sucesso do ministério pastoral. São 3 livros que você pode adquirir num preço promocional hoje, que está lá no chat. Vamos responder algumas perguntas, Isabela. Primeira pergunta, Isabela. Pastor, tem uma pergunta que diz assim: Pastor, eu acho meu pastor muito amigável demais com as mulheres, abraça demais e beija muito no rosto. O senhor acha esse tipo de comportamento adequado? Olha, existem expressões de afetividade que não são, eu diria, não são feitas com maldade. Agora, é preciso tomar muito cuidado, porque homem é homem, mulher é mulher. Dependendo, olha, se uma mulher observou esse comportamento do pastor e achou imprudente, esse pastor precisa tomar cuidado. Esse pastor, porque às vezes é nessa falta de vigilância que começa a ser gerado, tá, algo que termina em pecado de adultério. Descobrimos que o filho mais novo dos nossos pastores está se envolvendo com drogas. Como podemos ajudar nessa situação? Olha, primeiro precisa chamar esse menino, tá, e levá-lo para um tratamento. Eu não sei qual é a idade. Dependendo da idade, existem tratamentos específicos. Agora, não pode deixar esse menino assim. Eu me lembro que quando a minha filha se apaixonou, ela tinha uns 15, 16 anos, quando ela se apaixonou por um menino que usava drogas, nós fizemos tudo o que nós podíamos. Foi uma força-tarefa, um plano de ação para resgatá-la. E esse menino precisa ser resgatado urgentemente. E eu me lembro que quando nós ficamos sabendo que um jovenzinho estava com problema, e eu era até líder de célula, nós fizemos lá uma força-tarefa, nos unimos e mandamos esse garoto para uma casa de restauração de viciados, e foi muito importante naquele momento para a vida dele. Meu marido está a fazer um curso pastoral e estamos a nos divorciar porque ele cometeu o adultério. O meu casamento tem jeito, pastor? O melhor caminho não é a separação, mesmo quando um adultério acontece. O melhor caminho não é a separação. O melhor caminho é o perdão, é a restauração, é a reconstrução. Eu trabalho com casais há mais de 30 anos e aqui no SOS nós já recebemos mais de 2.000 casais que estavam com o casamento na UTI conjugal, na sua maioria passou por essa experiência do adultério. E eu posso testemunhar, muitos, mas muitos estão completamente curados, sarados e trabalhando com a gente. Alguns deles estão trabalhando com a gente. O meu marido era pastor, me traiu, se divorciou, casou e agora outra mulher é pastora junto com ele. Deus está nesse ministério? Olha, eu, por exemplo, preferia não congregar na igreja que esse pastor pastoreia. Eu preferia, tá? Por quê? Porque não há mais autoridade na vida de um homem para ocupar uma posição de governo na igreja quando isso acontece.
não há mais, eu vou repetir, não há mais como, certo? Não há mais como esse homem dirigir uma igreja a partir do momento em que ele, certo? Ele adulterou, assumiu uma outra mulher como sua esposa. Eu não estou falando aqui de salvação, eu não estou falando aqui de perdão, eu não estou falando aqui de nada disso. Eu estou falando aqui sobre ocupar a posição de governo na igreja. É sobre isso que eu estou falando aqui. Para mim, não é possível. Não é possível. Pastor Josué, como o senhor aconselharia em uma situação em que o esposo, sendo pastor, não vive o que prega e não aceita ser confrontado? Ele está no lugar errado. E é uma questão de tempo. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. O orgulho precede a queda. Preste atenção, gente. Não há possibilidade alguma de haver crescimento, desenvolvimento, não é? Melhora, se não houver um coração humilde para ser ensinável. Eu não acredito, tá? Eu não acredito em um ministério onde o ministro não tem um coração ensinável. Eu estava fazendo aqui uma live com o André Valadão e ele me disse algo interessante. Ele me disse, olha, eu amo a correção. Eu amo a correção. Tá? Ontem eu estava falando isso com o JB Carvalho. Ou seja, um ministro, um pastor que não aceita ser confrontado, não aceita ser corrigido e vai vivendo a sua vida de forma independente e autônoma, é uma questão de tempo. Vai ruir. Pastor, eu tô com um casamento frustrado, sou missionária e o meu esposo, que é pastor, só fez e faz muitas coisas que não são da vontade de Deus. Eu já dei muitas oportunidades, mas ele não muda. Eu quero me divorciar. Estarei em pecado? Veja só, antes de se divorciar, por que vocês não buscam ajuda? Por exemplo, aqui na nossa casa de restauração de casamentos, nós temos recebido vários casais que não conseguiam superar uma crise e nesta imersão que fizeram aqui, começaram a viver um novo tempo. Começaram a viver um tempo extraordinário na presença de Deus. Então, e na presença um do outro e dos filhos. Então, antes de pensar em divórcio, a gente precisa esgotar todas as possibilidades. E eu quero convidar vocês para virem aqui na Casa de Restauração de Casamentos. Pastor, divorciados podem participar da congregação ou existe alguma restrição? Olha, eu tenho, certo, até na minha equipe, pessoas que se divorciaram. Cada caso é um caso e não é possível a gente dar uma palavra de forma definitiva e efetiva sem ouvir caso a caso, certo? Existem casos e casos, por isso depende. A esposa do meu pastor saiu de casa para viver um romance com outro homem que também era casado. O pastor perdoou, mas ela não quis mais ele. Toda a igreja está triste. Nesse caso, o meu pastor pode casar novamente? Olha, este é um dos casos, tá, do qual eu mencionei logo no início. Por quê? Que culpa esse pastor tem se a esposa... Aí você fala, mas acontece que provavelmente ele pode ter errado. Tá, mas e se ele se arrependeu? Se prontificou em mudar, ser diferente, e quer a restauração e a mulher não quer. Aí não tem como. Então a gente não pode agora, não é, julgar e condenar este homem, quando na verdade tudo o que ele queria era a sua esposa de volta e a sua família de volta. Esse homem precisa reconstruir a vida dele. Eu quero me divorciar porque o meu marido não gosta de trabalhar. 12 anos que trabalho e sustento toda a minha casa. Vou estar em pecado? Olha,
Não é um caso, esse não é um caso específico o divórcio, né? Para o divórcio, certo? Eu vou continuar afirmando, vocês precisam de ajuda, vocês precisam de ajuda. Por isso, fica uma palavra aqui para as solteiras, preste atenção, fica uma palavra aqui para as solteiras. Veja bem antes de casar. Você viu bem isso, Isabela? O Mateus é trabalhador. Trabalhador. Olha, quando você casa com um homem trabalhador, você já casa com uma pessoa que tem muitas qualidades. Porque se é trabalhador, é responsável, se é trabalhador, é disciplinado, se é trabalhador, tem visão de futuro, se é trabalhador, tem sonhos, se é trabalhador, sabe o que é casamento e por que tem que trabalhar mesmo. Então, minhas filhas, em nome de Jesus, veja isso antes de casar. Agora, depois que casou, aí tem que buscar realmente ajuda para que o milagre aconteça. Pastor, tem uma última pergunta que diz assim: em caso de separação por adultério, dá direito à pessoa de se separar, mas e de casar novamente, pode então? Está dizendo que o adultério, à luz da Bíblia, dá direito ao divórcio e, consequentemente, pode casar de novo. Isso, Seria mais ou menos isso, não é? Sim, claro, tá? Se deu carta de divórcio porque não há, da parte do outro, intenção de se reconciliar, desejo de se reconciliar, pelo contrário, muitas vezes o outro ou a outra já assumiu uma família, já gerou filhos. Então, minha filha, siga a sua vida, reconstrua a sua vida, mas agora, na presença de Deus, aprendendo com os erros do passado, porque você não pode errar de novo, não é verdade? Então, siga a sua vida agora orando na presença de Deus, sendo orientado, sendo aconselhado, reconstrua a sua vida, tá? Aqui, ó, minha esposa me largou, ele não concluiu aqui. Como faço para conversar com o pastor Josué? Você tem que vir aqui no SOS Casamento. Tem uma pergunta aqui, pastor, ó, Pois não. da Michelle. Meu esposo saiu de casa há 4 meses, não conversa sobre o assunto e nem pede o divórcio. Temos um filho de 5 anos que ora pela sua volta. O que eu devo fazer? Olha, primeiro de tudo, eu acho que nenhuma atitude deve ser precipitada, tá? Quanto tempo faz que ele saiu de casa? 4 meses. Há 4 meses, tá? Nenhuma atitude pode ser precipitada. Eu creio em milagres, tá? A Bíblia fala de que se crer, verás a glória de Deus, e tudo é possível ao que crê. Então, se ele saiu faz 4 meses, não há razão para você se precipitar, de repente, em buscar uma outra pessoa, namorar com outra pessoa, se envolver com outra pessoa. Espera. De repente, nessa espera, Deus faz um milagre. Eu conheço mulheres que oraram 1 ano, eu conheço mulheres que oraram 3 anos, eu conheço mulheres que oraram 8 anos e conheço uma história de 18 anos de oração e que Deus trouxe o marido de volta e ele já estava casado com outra pessoa, Deus o trouxe de volta. Então, a sua fé suporta um tempo de espera de 1 ano? Espera. A sua fé suporta um tempo de espera de 2 anos? Espera. Agora, é claro, se tudo o que você está vendo diz que não há possibilidade de haver uma reconstrução. Por exemplo, quando é que eu acho que você não deve ficar esperando tanto? Quando, vamos supor, seu marido casou com uma outra pessoa, teve 2 filhos já com essa pessoa. Você acha que é da vontade de Deus que esta família segunda seja desfeita para voltar para a primeira, criando outros problemas? Não, eu não posso resolver um problema criando 10 outros problemas. Eu não posso resolver, pagar o fogo com gasolina. É uma questão de bom senso, é uma questão de inteligência, é uma questão de sensatez. Pastor, o senhor acha certo uma pessoa que aceitou Jesus há 1 ano já ser consagrado a pastor? Não. A Bíblia diz, não é? Não seja aqui, ó. Deixa eu ver se está aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Tem um versículo na Bíblia que diz que não seja neófito para que ensoberbecendo caia da cilada de Satanás. Para uma pessoa
pastorear, ela precisa ter maturidade. E maturidade, ela vem com o tempo. Ela vem com a experiência. Então, essa pessoa pode auxiliar, essa pessoa pode ajudar, essa pessoa pode cooperar, e ela vai sendo treinada para amanhã, então, assumir realmente essa posição ministerial de pastor. Pastor, tem bastante gente perguntando aqui qual é o versículo da Bíblia que fala que o divorciado pode casar novamente quando adulterado. Ou seja, preste atenção, lá em Mateus capítulo 19, Jesus disse, ó, a não ser por causa do adultério. A partir do momento em que um divórcio é assinado, a pessoa está livre. Porque o divórcio era exatamente isso que significava, olha, você está livre. Paulo diz também, lá em Coríntios, que quando o marido não crente abandona, deixa a esposa, porque ela é crente e vai embora e não quer mais saber dela, Paulo diz que esta mulher também está livre, porque Deus não nos chamou para viver um tipo de escravidão. Deus não nos chamou para viver um tipo de escravidão. Gente, Isabela, acho que tá bom, né? Deus abençoe todo mundo aí. Amanhã nós estamos de volta. Ó, só reforçando aqui, ó, o livro, tá? Que eu estou indicando aos pastores. Olha, esse livro, 18 Chaves para o Sucesso do Ministério Pastoral. Este livro, Aprenda a Pregar, tá? E este livro, 129 sermões com preço promocional. Corre lá na nossa loja, tá? Está aí, ó, loja... 18 chaves para o sucesso do Ministério Pastoral. Está tudo aí no chat já, ó, tudo no chat. Os 3 livros estão no chat. Clica lá e compre agora, tá? Compre agora, ok? Compre agora. Se você não se inscreveu ainda para a experiência Pastor Discipulando Pastor, que vai acontecer nessa quinta-feira, às 20 horas, se inscreva, está aí também no chat, tá bom? O link para você se inscrever. Gente, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a casa de vocês, Deus abençoe a família de vocês. Lembrem-se, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus.